Ed Mota não consegue se segurar, o cara tem que ser elitista e arrogante ao máximo em qualquer oportunidade. Ele vem fazendo isso ao longo dos anos e essa é a última dele, demitir um funcionário ao vivo, um hold, e humilhar essa pessoa. Eu resolvi começar com essa série de vídeos que eu vou chamar de O Imbecil Musical, para tentar explicar para vocês alguns comportamentos que eu vejo de pessoas, um indivíduo aqui e ali, mas que representam algo de sociológico, algo maior, algo que está por detrás e que explica todas essas diferentes atitudes. Primeiro, antes de mais nada, vê comigo esse trechinho de vídeo aqui. Te prender, qualquer hold sabe disso. Você tá fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas é o último show que você faz. Então é isso, pessoal. Ele não gostou do jeito que os holds posicionaram a mesa de partituras e também criticou a afinação dos instrumentos. Ou seja, é realmente o trabalho do hold. Sai de perto, sai de perto. Você viu o que ele falou? Sai de perto de mim, sai de perto de mim. Ou seja, o cara foi ali, o hold foi talvez consertar alguma das coisas que estavam ali erradas e o Ed Mota simplesmente não queria mais. A coisa já tinha sido feita e tipo, sai daqui. E fica aqui colocado pra gente de novo esse grande problema. E esse é o ponto desse vídeo, pessoal. Não é um problema do indivíduo Ed Mota. Inclusive, salve pessoal, eu sou o Serafim. Eu tenho um mestrado em musicologia e é pela musicologia que eu vou fazer essa análise aqui. Musicologia não é só sobre sons, também tem a ver com os comportamentos que as pessoas têm, com as expectativas delas. Tudo isso que a gente está vendo como arrogância de um indivíduo específico, na verdade é um sistema cultural. Eu não estou dizendo que todo mundo é arrogante, mas tem uma coisa no sistema que justifica esse tipo de arrogância. O vídeo aqui é para quem quer ver esse tipo de análise. Quando a gente vê o comportamento arrogante do Ed Mota no palco, que é obviamente arrogante, então isso não está em análise aqui que ele não seja uma pessoa arrogante, ele obviamente é bastante, isso é um problema pessoal dele também, isso não é uma coisa que outros músicos têm, eu entendo muito bem isso, mas aqui eu quero que você olhe para o tipo de sistema de sociedade que a gente tem. Quais são os valores, o que a gente acredita que é boa música ou verdadeira música e como que tudo isso e a própria construção do músico enquanto uma profissão no sistema capitalista, como é que tudo isso está conectado e de alguma maneira justifica, não justifica, mas de certo modo parece que justifica um comportamento como esse. Parece que um comportamento como esse é aceitável no mundo da música. Não é aceitável, mas a gente fica com o pé atrás. Será que a gente deve realmente denunciar o Ed Mota pela sua arrogância, por essa falha humana dele, sendo que, obviamente, ele é um músico muito técnico, ele é um músico muito superior tecnicamente a qualquer coisa que eu possa produzir. Será que eu tô no papel de fazer uma crítica moral dessa pessoa que é um grande gênio, que é um grande artista, que sabe tanto, mas tanto sobre música, que é tão superior a qualquer um de nós? É lógico que eu tô avacalhando aqui, eu não acredito em nada disso, mas é essa crença que vamos chamar aqui de elitismo, ok? Estamos falando hoje nesse vídeo aqui de elitismo como um comportamento de músicos, artistas em geral. Esse é um vídeo que vale pro campo da arte como um todo, ainda que a gente esteja focado na música, isso é para artistas em geral. Aqui, pessoal, eu trouxe uma definição rápida aqui no Google para vocês. Um elitismo pode ser um sistema social político que privilegia a elite em detrimento dos demais membros da sociedade. Também pode ser consciência de ser elite ou membro de uma elite. É esse segundo sentido que é o principal aqui pra gente. Essa é uma crença no qual o indivíduo que tem a crença se vê como sendo de uma elite. Um grupo, um nicho pequeno, é importantíssimo que seja uma minoria. Não existe a ideia de elite e de você ser de um grupo superior se você não é uma minoria frente a uma massa. Essa é a ideia, não é uma simples arrogância ou simples se achar superior. Tem a ver com você fazer parte da nata da sociedade, de você ser seleto pelas suas qualidades e características. Não sei se são genéticas ou se são provenientes do estudo, mas são suas e te fazem superior e você gosta de ser superior. E quando você faz sua arte, sua música, quando você se apresenta, você utiliza aquele momento do palco para performar o seu elitismo, performar o quão bom realmente você acredita que você é
diante dos outros. Por isso que é tão importante você ter um palco e uma galera assistindo, o público. Não é à toa essa disposição. É muito importante para a gente fazer a manutenção social dessa imagem do grande artista como gênio intocável que faz parte de uma elite musical. É muito importante que a gente esteja meio que paradinho aqui, sentado, de preferência sem dançar e sem fazer barulho, e assistindo o que essa pessoa realmente tem a dizer pra gente na forma de uma mensagem, uma canção, ou então como que ela é simplesmente virtuosa, é simplesmente boa, e ela vai ali destruir um instrumento na sua frente para demonstrar o quão bom ela realmente é. Mas não, você não precisa ser da elite, basta você acreditar que ter valores de elite, parecer ser de elite, tipo comprar um carro de última geração, gastar dinheiro, gastar bastante dinheiro com bens materiais, ou com roupas talvez, ou com procedimentos estéticos. É uma pessoa snob, você vê que é uma pessoa snob. Também tem muito isso no campo da linguagem. A gente expressa elitismo pela linguagem, quando a gente, por exemplo, julga como inferior e como denotando uma intelectualidade, um problema intelectual, quando a pessoa fala gíria, quando a pessoa fala um dialeto que é mais relacionado com o meio rural do que com o meio urbano. Tudo isso, a pessoa estabelece distinções, se coloca numa minoria, e essa minoria, que é a correta, é altamente cultivada, é culta. Esse conceito de cultura, como a cultura tipo as grandes artes, você ter muita informação espiritual, intelectual sobre filosofia, artes, tudo isso que te eleva, esse consumo de ópera, de teatro. Percebe o que eu estou falando? Tudo isso é elitismo. Agora, dentro da música, o que é interessante pra gente é que o elitismo ele aparece em alguns estilos musicais específicos mais que em outros. Não porque tem problema com estilo, não. Mas porque as pessoas que fazem esses estilos, algumas delas, naturalmente, sem culpa, como um processo assim inconsciente, faz parte da estrutura da nossa sociedade. Eles aproveitam esses espaços para performar o seu elitismo. Eles fazem isso competindo uns contra os outros para ver quem é o melhor músico, no sentido de mais virtuoso, que tem mais técnica. E eles fazem isso por meio dessa nossa cultura de espetáculo, de apresentação. Grandes palcos, mercado da música, muito dinheiro em cima, pessoas se apresentando, pessoas que pagaram assistindo. A gente usa isso como estrutura, em dois estilos principalmente, na música clássica e no jazz. Nesse caso, o Ed Motta está mais colocado com a galera do jazz. Mas calma, pessoal do jazz, eu não estou falando mal de vocês, muito menos do estilo que eu gosto demais. O jazz definitivamente não nasceu como música de elite, ela é uma música afro-americana, como é o samba também. Ela veio de baixo e ela cresceu na cultura, e por meio do mercado da música, da venda de discos, do mercado internacional, do pop, aí sim ela começou a fazer parte de uma cultura um pouco maior, começou a ser mais conhecido e consumido, mas veio lá de baixo. E o jazz, ele tem um potencial político justamente por isso. Ele é música de pessoas que estão numa condição social abaixo, que são oprimidas por quem? Justamente por elites, mas não só, por qualquer outra pessoa que esteja ali na classe média e que se identifique como sendo da elite, ou que ache que evoluir na vida é se parecer cada vez mais e ter os comportamentos de uma elite sociocultural. Então, a realização do jazz, ela é imbuída aqui de uma força política que leva a gente a querer valorizar esse estilo acima de tudo. Então, por que ele seria elitista? Mas, veja bem, o estilo não é estático. O jazz, ele tem uma história. Tem lá o swing, o período do swing, tem o período do bebop, cada um com suas peculiaridades, tem o fusion, e depois o jazz se torna um tanto quanto academicizado. Ele vai para a universidade, onde ele não estava antes, então é uma vitória, ele assume esse espaço, passa a ser ensinado por professores, as pessoas começam a se formar, fazer trabalhos sobre jazz, e a história do jazz, enquanto esse movimento mais de base, ele começa a se perder um pouco. Ele ainda existe na história, o estilo ainda representa isso. Mas as novas condições do estilo, especialmente as condições mais acadêmicas, tipo Berklee, School of Music, etc., isso coloca o jazz como sendo de um outro valor. O fato dele ser reconhecido pela academia, que é uma instituição de elite, torna ele algo um pouquinho mais elitizado. E exatamente a mesma coisa que acontece com a música clássica, que ela chega na academia,
se elitiza ao máximo e daí se congela. O repertório fica congelado. As pessoas em orquestras estão só reprisando Mozart, Beethoven, Haydn o tempo inteiro. Basicamente, música clássica é uma música que só quer reviver o passado. O jazz não precisava ser assim, e muitas pessoas que fazem música hoje, fazem jazz de uma maneira um pouco mais contemporânea, vão discordar totalmente do que eu estou dizendo, e estão certas elas. Mas enquanto fenômeno popular geral, o jazz meio que morreu. E isso permitiu que pessoas que querem se sentir da elite por meio da música encontrassem no jazz esse espaço para você ser muito elitista. Novamente, se você não é, beleza. O que eu tô falando é algo mais estrutural. Existe na academia o estilo da música clássica, da música de concerto e todo mundo da música clássica. E existe o mundo do jazz que parece ser um mundo de música popular, de uma força política muito forte, mas que no novo contexto onde ele está meio elitizado e reconhecido pela academia, a sua força política é neutralizada. Espero que vocês tenham entendido o meu argumento sobre o jazz. É importante falar do jazz porque o Ed Motta, ele também se utiliza desse estilo em particular e do conhecimento dele, dessa cultura afro-americana, estadunidense, que vem do jazz. E também o Ed Motta já fez bastante soul, fez música pop, mas você percebe na evolução dele que cada vez mais, à medida que ele vai se elitizando, ele vai fazendo uma música que não é só funk, soul, tem muito de complexidade e o tipo de complexidade técnica que você vai encontrar no jazz. Uso de escalas diferenciadas, um maior número de acordes, um maior número de complexidade e aquela certa elegância, certo? Tem uma elegância na maneira da manipulação dos timbres. Tudo isso tem muito a ver com Ed Motta. A minha tese é que essas características do estilo eles explicam um pouco da arrogância pessoal. E não quero que vocês se sintam mal, vocês que gostam dos estilos como eu gosto. Não é um problema dos estilos, mas das pessoas e de como que elas se utilizam daqueles espaços sociais. O jazz, uma vez que você entra nele, uma vez que você é um grande músico dentro dele, ele cria um mundo de profissão, um mundo de certos contatos que permite certas experiências e sensações. Outros mundos permitem outras sensações. A experiência de você, por exemplo, improvisar com o máximo do seu virtuosismo, com o holofote centrado em você no momento certo e ter as pessoas aplaudindo pelo quão bom você é no improviso, essa é uma coisa que aparece muito no estilo do jazz. E pessoas com uma psicologia um pouco mais frágil, e tem muita gente assim nas artes, vocês sabem, eu também eu me considero um tanto frágil mentalmente. Eu acho o Ed Motta definitivamente dodói da cabeça. Então me parece que é uma coisa até quase infantil, assim, chupeta de bebê. Ele quer o desejo, sabe, o desejo freudiano de ser superior. Talvez é uma questão psicológica da vida dele. Quer se superar, quer se sentir o melhor. Talvez tenham oprimido ele demais, eu não sei. Então isso acaba se revertendo num exagero. Ele coloca o elitismo pra fora. Algumas pessoas acham que ele é um personagem. Eu não tenho tanta certeza. Ou ele é um personagem, ou ele é totalmente dodói da cabeça mesmo. Essa é a minha hipótese. Então ele quer ser de elite, isso tem tudo a ver com os estilos. Ele percebe, pessoal, que o estilo musical, a estética, que essa estética, assim como no caso da música clássica, ela denota elitismo. Se você toca isso, significa que você faz parte de uma minoria hiperdesenvolvida. Em termos intelectuais, você é mais intelectual e também em termos, às vezes, até afetivos, você tem mais sensibilidade, você é, em suma, melhor que as pessoas para as quais você está apresentando aquilo. E é por isso que elas estão pagando para te assistir. Isso é ser um músico no nosso sistema capitalista. Isso é um pouco da profissão de músico. Então é interessante pensar por que as pessoas se surpreendem tanto com arrogância, sendo que todos nós, como uma cultura, a gente está meio que num complô permitindo que existam esses grandes artistas arrogantes, né? O Lulu Santos é um outro caso desses. Fiz um vídeo, inclusive, sobre o Lulu Santos, deve estar aqui no card. Então, essa é uma conversa difícil para quem é muito focado em música, para quem é um nerd musical e tá mais focado, assim, sobre o fato dessa escala ser diatônica e qual modo que ela tá agora, ou se ela é menor melódica, ou qual é a fórmula de compasso. Música não é feita só disso. Ali você tá performando alguma coisa também. O fato de você estar solando na frente significa algo. O fato de que todo mundo faz o acompanhamento para você solar naquele momento significa algo.
Existe aqui uma hierarquia, ela é construída entre os artistas e o público. Então os artistas sabem, o público não. Os artistas fazem, o público não participa. E existe muita hierarquia entre os músicos. Isso é óbvio no caso do Ed Mota. Ele é o nome, Ed Mota. Ele é o maior. Eu não sei o cachê dele, mas talvez o cachê dele seja maior. E todas aquelas pessoas, inclusive o Hold, apesar de estarem contribuindo com a música não aconteceria sem aquelas pessoas. Sem os Holds, aquilo não aconteceria. Enquanto que ele, talvez por uma questão de meritocracia, ele acredita que talvez ele estudou bastante, sabe mais, os outros poderiam ter estudado e não fizeram. Ele estabelece aquela dura hierarquia mesmo no palco, entre músicos e Holds. Então, essa cultura é uma cultura de manutenção de hierarquias. Você tá no seu lugar, fica aí, e eu tô no meu lugar. E ao tocar daquela forma específica, ele performa justamente isso tudo. Ele afirma por meio de meios musicais, por meio do som que ele faz, que ele de fato está no centro, de que ele é superior às outras pessoas. E isso tudo está influenciando ele a ficar de boa com essa opinião absolutamente arrogante, egoísta, infantil dele. Para vocês que não entendem muito de elitismo, que valores são esses dessa elite? Que é muito abstrato, certo? Basicamente, essa elite se forma... Quem é essa elite, né? Vamos botar rosto nas pessoas. Essa elite é a velha burguesia revolucionária da Revolução Francesa. Revolução Francesa, Iluminismo, período do Iluminismo, século XVIII. Quais são os grandes valores dessa época? Racionalismo, certo? Razão acima de tudo. Individualismo também. O indivíduo é o centro de tudo. O sistema do liberalismo começa também a se tornar muito popular nesse momento, porque ele é um sistema fundado no indivíduo econômico e politicamente. Essa classe revolucionária que derrubou o antigo regime e começou a estabelecer repúblicas e novas nações democráticas, etc. Essa nova elite é que tem os seus próprios valores, que passam por valores da sociedade. Então todo mundo acha que esses valores são bons, e todo mundo quer ter esses valores. Então todas as pessoas fazem tudo o que elas podem para tentar evoluir, entre aspas, e ter esses mesmos valores e representar nas suas vidas esses valores que são os valores dessa classe, que não é mais uma classe revolucionária. Individualismo, como eu falei, o indivíduo está no centro de tudo. Superação das forças coletivistas e sociais, o indivíduo ele ganha valor quando ele aparece acima dos outros, acima da sociedade. Então você pode ver como competições que tem apenas um vencedor, vencedores e perdedores. Esse tipo de estrutura funciona muito bem aqui. Casa bem com isso. Ideias como a meritocracia, ou seja, não importa a história anterior ou as condições de injustiça social que estejam acontecendo no momento. É como se todo mundo partisse do mesmo plano. Então, existe a meritocracia e apenas a meritocracia explica por que uma pessoa é melhor que a outra. Um valor exagerado à ideia de trabalho. Conhece aquela frase, né? O trabalho liberta. Ouviram falar talvez do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo Max Weber? Uma das teses desse livro é que um comportamento muito protestante de você trabalhar e ser frugal, ou seja, não gastar tudo que nem os católicos, e você meio que acumular aquilo e viver uma vida dura até, de certo modo, estoica, de autodisciplina para poder acumular e se dar bem na vida. Uma supervalorização do trabalho nesse sentido. Isso denota também muito sacrifício pessoal, então muito valorado é o sacrifício pessoal, essa coisa bem romântica, bem heróica, de você se sacrificar, talvez o seu tempo, a sua alegria, a sua felicidade, para trabalhar bastante, porque é possível crescer num sistema meritocrático e porque você é um indivíduo livre. Tudo isso que eu falei para vocês e muitas outras coisas não são naturais. O fato de que algumas pessoas valoram essas ideias todas, como individualismo, racionalidade, etc., foi construído socialmente e relativamente pouco tempo atrás. Então, quando eu digo para vocês, numa análise musicológica, que olha a cultura mais de longe, quando eu digo para vocês que existem estilos que podem ser usados por pessoas elitistas, embora o estilo em si não seja, é disso que eu tô falando. É porque esses valores todos, eles transparecem nos modos de organização entre músico e plateia. Lembra das hierarquias que eu falei? Estabelecer muita hierarquia.
Ele permite hierarquizações. Tanto a música clássica quanto o jazz, especialmente depois do bebop, eles têm muito foco no indivíduo. Ainda que sejam músicas, no caso do jazz, que vieram de baixo, um pouco mais coletivistas na sua essência e origem, elas se tornaram muito individualistas. Isso pra gente não parece individualismo, né? Mas de fato é. Os turnos de improvisação e o alto grau de competição entre músicos. Se você ler a história dos músicos de jazz, é um sendo um FDP com o outro. Vê o que o Miles Davis fez com o nosso Hermeto Pascoal. As pessoas nesse campo também parecem não ter muito escrúpulos, não ser pessoas muito morais, e tudo isso em prol de um autodesenvolvimento, uma alta especialização técnica instrumental. Então o que a gente está dizendo como sociedade é: vale tudo até você perder a sua moralidade, até você ser um arrogante, contanto que você domine essas estruturas musicais aqui, que são bastante complexas. Então, como é que aqueles valores que eu falei, elitistas, aparecem na música? A complexidade é um dos caminhos deles. Uma das maneiras que uma música tem de reproduzir valores de elite é ser difícil e complexa, de modo que somente aquelas pessoas que têm acesso a estudo, preparação técnica, estudo muitas vezes teórico musical, né, não só prático, essas pessoas é as que conseguem dominar esses estilos, especialmente quando elas começam cedo, desde criança. Mas quem é que faz isso? Quem é a pessoa que consegue preparar o seu filho desde criança para fazer esse tipo de música altamente complexa? Tô falando da música clássica, mas também tô falando do jazz agora. Ó, divida as suas reações. De novo, não tô falando mal dos estilos, que eu amo, inclusive. Não é nenhum problema dos sons, mas sim das pessoas e da nossa sociedade como um todo. Se a música tem alta complexidade estrutural, como tem a música clássica e o jazz, ela vai exigir mais estudo, como a gente falou. Então, mais tempo também para você se aproximar da música. Essa é uma maneira que a música tem de afastar algumas pessoas, ou de afastar a grande maioria das pessoas que poderia estar participando ali, né? Outras culturas, outros momentos históricos. A música costumava ser bem mais participativa. Essas músicas não são participativas. E especialmente no caso do jazz e depois do bebop, elas não são músicas nem para dançar. São músicas mais para você assistir e admirar intelectualmente. Se é possível admirar uma música apenas com seu intelecto, vendo ali a estrutura dela, ou até de preferência lendo a partitura ou a transcrição do solo, isso torna aquela música e a sua experiência musical superiores. Não torna, mas quem é elitista e não sabe, acredita que é assim que funciona. Às vezes nunca pensou isso de um jeito verbal, como eu tô falando, e até se sente ofendido de eu falar essas coisas, mas sente isso por dentro enquanto participa e vivencia o ficar melhor nesse estilo altamente competitivo. Lembra do valor protestante do trabalho e do sacrifício? Tudo isso aparece na formação do músico, não é nem no palco, mas todo o processo que levou o músico a ser bom, ele geralmente envolve um alto nível de sacrifício e de isolamento do músico com relação ao próprio coletivo ou comunidade. Ele vai para outro lugar, ele vai para um lugar especial, ele vai para um conservatório e fica lá muito tempo entendendo apenas aquele assunto específico, notas, ritmos. Logicamente que o resultado que se espera disso é que a pessoa seja um virtuose. Então tá aí a importância do virtuosismo. Por isso que pra gente improvisar no contexto de jazz é você ser virtuose. Por que você vai improvisar se você não é virtuose? Não faz sentido. Se você não tá fazendo música, se você não tá usando várias escalas muito rápido e demonstrando para todo mundo que você tem total conhecimento harmônico, sabe onde é que estão todas as coisas e consegue se mover muito rápido, se você não faz isso, você não tá fazendo direito. E daí é muito comum que os músicos elitistas pensem que, as outras pessoas não entendem, porque elas não estudaram muito, elas têm gostos inferiores aos meus. Elas não têm o conhecimento iluminado que eu tive sobre esse estilo e por que ele é tão superior, ele é tão elegante. Elegante é uma palavra que me lembra muito classicismo também e elitismo. Existe um alto valor do estoicismo e do individualismo. Você, como músico individual, deve conseguir fazer todo o trabalho que esperam de você. Daí, você vai ser contratado para fazer parte de uma banda na qual você é substituível como outro funcionário qualquer. Nós, músicos, vemos isso como algo bom às vezes, porque é a profissão do músico, faz parte, é natural e a gente tem que valorizar. E a gente tem que reforçar constantemente a ideia de que música é muito difícil. Música é muito difícil. Música é algo que está lá em cima. As pessoas não entendem muito música.
Por que a gente tem que reforçar isso? Porque a gente tem que se proteger e fazer com que a nossa profissão tenha que ter mais valor. E a gente vive num mundo em que as pessoas não admiram a arte e elas não dão valor para a arte. Então a gente sente que a gente tem que defender. Mas tem um problema na defesa exagerada do nosso campo quando a gente defende valores elitistas. Quando a gente defende que o que a gente faz é melhor porque a música é mais complexa, porque a música tem mais acordes, porque a música é mais difícil. Porque tudo isso não são valores universais, são valores ocidentais. São valores europeus, são valores brancos, são valores de elite. Não tem necessariamente problema com eles. O problema é não reconhecer que é isso, exatamente isso que está acontecendo. E isso explica a existência de uma pessoa como Ed Mota, que sim, é uma pessoa meio fora da curva por falar do jeito que ele fala, tá performando arrogância de uma maneira muito exagerada, mas isso é possível por causa desse sistema. O que faz as pessoas serem assim? Música enquanto profissão. Música é um ganha-pão. Então tem uma demanda. E o que se espera do músico que está indo ganhar dinheiro não é um músico humanista, ou um músico empático, ou um cara que trabalha bem em equipe. Só se quer que você domine as estruturas musicais. É por isso que tem tanta gente arrogante fazendo arte. Porque é um local que permite que essas pessoas subam e tenham ali, naquele demonstrar de habilidades delas, um respaldo do público, um reconhecimento constante de que você é superior, o que te deixa lá pra cima. Como tudo na nossa sociedade moderna, a gente também pode falar da música como um campo de especialização ou hiperespecialização. Antigamente, isso mesmo dentro da música europeia, de concerto ocidental, era muito comum que o compositor também fosse um maestro e também fosse um músico, que um músico ajudasse a reger e etc. Com o desenvolvimento do século XIX, principalmente do século XX, essas profissões começam a se separar no campo da música. Divisão do trabalho social. Uns só compõem, outros só executam. E esses que executam, ai deles se eles interpretarem um pouquinho além. Tem que executar certinho. Claro que dá pra fazer música de outras formas. Claro que existe a música dos amadores. Claro que existe música folclórica. Claro que a música é simples, mas daí não tem graça. A graça que tem é você fazer coisas muito difíceis. Então a área de especialização faz com que você fique anos e anos e anos e anos chegando num nível bastante alto. Isso, dados todos aqueles valores de estoicismo, sacrifício, valor do trabalho, da perfeição, da disciplina e da complexidade e da dificuldade, isso é um criadouro de gente arrogante. Então, se você não é arrogante, muito bem. Isso quer dizer que você é uma pessoa íntegra, apesar de que o sistema inteiro te leva a fazer isso ou a aceitar que algumas pessoas são assim, porque elas são bons músicos, então pode. Minha opinião, não pode. Enfim, na nossa sociedade, a música funciona como um campo, é um palco, para que o indivíduo solitário, Ed Mota nesse caso, possa brilhar acima dos outros. Quem são os outros? Todo mundo que está assistindo, mas também o próprio palco, ele se organiza de modo a demonstrar que aquela pessoa é superior. Existe uma hierarquia ali. Assim como na orquestra, o maestro é superior. Ele tem ali um certo degrau maior na hierarquia e a hierarquia é rigidamente definida. Enfim, pessoal, isso que aconteceu com o Ed Mota vai acontecer de novo. Sendo ele um personagem que está fazendo isso só para chamar atenção e ganhar dinheiro, ou sendo algo realmente próprio dele, não me interessa enquanto indivíduo. Essa é uma pessoa extremamente desinteressante. O que interessa é toda essa análise sociológica e como que a gente pode, de alguma maneira, mudar isso. Porque saber disso que eu tô falando é meio caminho andado para você alterar isso de alguma forma. Para você transformar as nossas culturas musicais em algo um pouco menos elitista e um pouco mais participativo. Percebe que eu falei um pouco, eu não tô falando nada assim muito exagerado, nem radical, não tô falando mal de nenhum estilo. Mas a gente tem que acordar para isso. Nos ensinaram que música e arte é um campo isolado da sociedade. Isso é a nossa cultura de valores que nem sequer são nossos, são valores que colocaram nas nossas cabeças. A música não está isolada da sociedade, é feita por pessoas que têm uma certa demografia, etc. Como eu já falei em outros vídeos aqui. E os estilos musicais, as histórias dos estilos musicais e qual era a classe social que fazia aquele estilo, com qual intenção e qual é a intenção de se fazer aquele estilo hoje.
Tudo isso conta demais, ninguém tá falando sobre isso, mas conta demais. A música surge pra gente aqui como um palco onde a gente pode assistir os conflitos da sociedade. Se você vive numa sociedade onde tem gente sendo oprimida, onde tem muita desigualdade, você vai ver aquilo de alguma maneira, nem que seja metafórica, analógica, simbólica, na música. Se não exatamente no som, mas no modo como as pessoas usam o som. Porque eu não acredito que essas coisas todas que eu falei estão dentro do som, embutidas na própria lógica do som. Som é som, são fenômenos acústicos e organizações que os seres humanos fazem. Agora, o alto valor dado ao individualismo, ao virtuosismo, à complexidade técnica, à dificuldade, etc., em estilos como música clássica e jazz, isso é outra coisa. Pensar só no comportamento individual do Ed Mota como sendo de elitismo é não perceber que o elitismo é inerente ao nosso nicho musical. Simplesmente porque, não porque nós somos da elite, é por isso que a gente tem que acordar, a gente não é, a maioria de nós, não é da elite em nenhum sentido, mas a gente continua querendo reproduzir valores que são e se originaram nessa elite, aquela velha a burguesia revolucionária da época. Se a gente começasse a se identificar um pouquinho mais com o conjunto e os grupos de pessoas que foram violentadas por essa elite, talvez a gente começasse a perceber que tem algo errado em a gente querer reproduzir esses valores o tempo inteiro, inclusive no campo profissional da música, sem nunca criticar eles. E se alguém faz uma crítica dessas, parece que é muito exagerado, porque eu estou misturando muito sociologia com música, porque eu não estou falando em nenhum momento de compassos ou de escalas. Quando uma pessoa diz que o seu estilo é melhor que o de outra pessoa, ou quando ela coloca esse estilo é melhor que esse, e principalmente quando ela diz que aquele estilo não é música, ela está sendo elitista. E não importa de qual estilo que ela vem. Eu falei muito aqui de música clássica e jazz, porque são paradigmáticos, mas o elitismo vai acontecer em qualquer lugar e ele é muito comum. Quem é bom na música, especialmente quem toca bem, tem uma tendência a ir pro lado do elitismo que é bem complicada. Muita gente não é assim, mas tem essa tendência. Então, música é sempre funcional. O que quer dizer isso? Que ela cumpre uma função para aquele coletivo. As pessoas foram fazer música para quê? Para dançar. E para quê? Porque dançando elas se conectam, elas então representam para elas o tipo de sociedade que elas querem ser. Quando elas estão numa festa celebrando, o que realmente está acontecendo ali? Que tipos de hierarquias e de valores estão sendo reproduzidos ali no seio daquela prática? Tudo isso constitui o que é um estilo musical, o que é música. Ela sempre cumpre uma função. E esses estilos estão cumprindo muitas vezes, quando eu falo desses estilos, eu estou falando da música clássica e do jazz, eles cumprem muitas vezes para algumas pessoas a função de você ser elitista por meio deles, usando eles como uma ferramenta para você se elevar. Não perceber que isso está acontecendo também é fundamental para o elitismo funcionar. Ele tem que ser um pouco invisível, ele tem que ser um pouco estrutural. Por causa disso, as pessoas confundem aqueles valores de música como complexidade, dificuldade, etc., uma certa clareza. Elas pensam que isso é o bom da música em geral. O bom do meu estilo se torna o bom da música em geral. Como o bom do meu estilo é o bom da música em geral, os outros estilos não são tão bons quanto o meu, de acordo com a minha própria definição de bom, logo eles são menos música. Mas não existe um belo objetivo, uma ideia do que é melhor, o que é mais belo em música, o que a gente deve fazer em música. Para fazer música boa, isso tudo é construção social, não tem música boa em absoluto, depende da cultura. Se a gente acha que tem, é um sinal de que nós estamos sendo dominados por uma cultura que às vezes não é nossa, simplesmente porque a gente não escolheu que fosse assim. A gente só foi lançado no mundo, ninguém perguntou, ninguém pediu, a gente não pediu para nascer, que eu saiba. Assim que a gente entrou, a gente já vai recebendo esses valores. Então é muito natural que se você não teve acesso assim, a estudos, a coisas desse tipo, se você não tem um pensamento crítico, é muito difícil você se livrar desse filtro cultural. Todos os nossos critérios estéticos são construções sociais e todos eles dizem respeito a artes que não estão separadas da comunidade, que fazem parte de um desejo que a comunidade tem de fazer aquilo por algum motivo. Às vezes, quando você pega o estilo daquelas pessoas e vai apresentar eles num palco, numa cultura de espetáculo, para ganhar dinheiro no sistema capitalista, você está desvirtuando a essência do estilo. Por mais que as mesmas estruturas musicais, digamos, os mesmos acordes, os mesmos modos, nos mesmos ritmos, estejam sendo reproduzidos ali no palco, mas uma vez que você pega uma música, que é uma música talvez mais folclórica de uma comunidade, e você transplanta ela para esse cenário capitalista, você mata ela.
É como no caso do jazz que eu falei, você neutraliza inclusive a força política que ela tem de manifestação e expressão daquela comunidade. Porque você transforma aquilo em mais um produto para ser vendido para pessoas que não vão entender as origens sociais daquilo. Essa é a nossa análise musicológica. Preciso agora da sua opinião. Então, por favor, deixe os comentários, que é o mais importante para mim. E também, por favor, se inscreve no canal, deixa um like. Eu tô precisando muito disso agora, nesse momento. Não sei se vocês estão percebendo, o canal está começando a crescer devagarzinho, então eu preciso muito da sua ajuda nesse momento. Por favor, compartilha com quem você puder que acha essas coisas que eu estou falando sobre musicologia interessantes. Peço desculpas para quem queria que eu fizesse um histórico da vida do Edmoto ou algo desse tipo, ou fizesse um vídeo curto. Realmente não é esse o meu interesse. Eu pego esses assuntos e aproveito, inclusive, quando eles estão sendo falados, para dar um pouco mais de acesso a esse vídeo aqui. O meu foco é fazer uma revolução no mundo da música. É que a música se torne mais participativa com o passar do tempo, por meio de movimentos artísticos sociais e por meio de conversas como essa. Então é preciso criticar algumas coisas desse campo tão sagrado, que parece que não pode ser criticado, que é a música. Lembra do que eu falei antes? A gente tem muita dificuldade em criticar a nossa profissão porque a gente é artista e artista é difícil. É muito difícil ser artista numa sociedade tão pragmática. Então eu acho que uma certa dose de arrogância por parte do artista é até uma certa forma de se proteger. Sério mesmo. Contra preconceitos, conservadorismos mil e etc. O que a gente tem que ver só é tomar cuidado para nesse nosso defender a si mesmo e a própria profissão e o quão bom eu sou, a gente não passar da linha e acabar virando um elitista. Por quê? Simplesmente porque é tão fácil ser um elitista no mundo de hoje. Serafim, saindo fora.